Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Pod Cine. Atenção, Pod Cine, está na hora das listas. E hoje aqui no Pod Cine nós vamos mais uma lista, dessa vez de séries. E as séries que nós vamos falar hoje são as top 10 de séries históricas. Séries que são baseadas em fatos reais, de história mesmo, que aconteceu bem lá para trás e até contemporâneas, né? Tem séries que são mais... seguindo mais a linha do que realmente aconteceu. Tem séries um pouco que viajam bastante, são mais lúdicas, mas todas seguem em fatos históricos. Fatos históricos. Então, vamos começar a nossa lista, mas antes de falar sobre a nossa lista, que serão de 5 séries minhas e 5 do Bambam. 5 de cada, total de 10. Total de 10 não pode ser. Geralmente é 10. Eu sou da área de saúde, mas essa conta eu consigo fazer. Fácil, E então, antes da gente começar a falar sobre os seriados históricos, eu vou pedir para vocês que dê o joinha no nosso vídeo, se inscreve se você não for inscrito, compartilha nossos vídeos e ativa o sininho lá, seleciona todas para toda vez que a gente lançar um vídeo aparecer para vocês lá o vídeo lançado. Certo, mamãe? Certo. Então, quem começa a falar sobre as séries históricas? Você mesmo, já tá empolgado aí no barril aí. Tomando um caldo de cana. Então vamos começar. Meu primeiro não está em ordem do que eu gostei mais ou gostei menos. Foi uma ordem aleatória que eu fui colocando aqui. O primeiro seriado, mamãe, que eu vi nessa era de streamings foi esse que eu vou falar agora. Spartacus. Foi o primeiro que me interessou lá de ver no Netflix, né? Tinha acabado de ser inaugurado o streaming Netflix. Já vi tem tempo também. Se eu não me engano, esse seriado ele foi lançado em 2010 pela Stars, né? Stars. E depois a Netflix incorporou, inclusive nem tá mais no catálogo da Netflix. Eu acho que tá na Globoplay, se eu não me engano. Isso aí, a última vez que eu vi estava na Globoplay. Spartacus está na Globoplay. Então, Spartacus fala sobre Roma Antiga, né? O abrangente Império Romano, que foi de uma ponta à outra da Europa e foi até... Pegou um pedacinho da África. Pedaço de países que hoje são países africanos, né? Territórios africanos. E fala sobre o domínio do Império Romano sobre essas civilizações e sobre a maior diversão da era romana, que era os gladiadores e as corridas de bigas e principalmente os gladiadores, né? Que era o combate. Era o UFC da época. Era o UFC da época e um UFC mais bizarro, né? Porque além dos gladiadores lutarem entre si, eles lutavam com bichos também, né? Até a morte. Até a morte. Não, todas as vezes, né? Não, ainda, como mostrou bem o filme Gladiador, tinha algumas situações em que eram perdoados. Quando o imperador salvava, né? Isso. Mas, basicamente, os gladiadores, eles eram escravos, capturados dos impérios que os romanos iam conquistando, e os homens mais fortes eram levados para triagens e eram comprados como gladiadores para centros onde tinham essas lutas de gladiadores. Tinham vários lugares do Império Romano que tinham esses centros de treinamento e de combate desses homens, que eram de várias culturas e tribos diferentes, porque, como a gente já falou aqui, o Império Romano era gigantesco, né? No ápice dele. É uma série muito gráfica, né? Que tem bastante violenta. É uma série bem violenta e que todo mundo de corpo nu tem bastante sensual. É um seriado que não é um seriado que você pode deixar seu filho pequeno ver e tudo mais. É um seriado que tem bastante cenas de sexo, de violência e coisas do gênero, né? Mas é um seriado muito bom que ele se baseia em fatos reais, que realmente existiu esse escravo, o Spartacus, e ele liderou realmente uma rebelião contra os conquistadores que eram o Império Romano. Tem uma curiosidade até negativa nessa série, que é o ator principal. Sim, eu ia falar disso agora. Então, ele fez a primeira temporada. Ele só fez uma temporada e ele foi trocado para a segunda temporada porque ele faleceu, infelizmente, de câncer. Nesse intervalo de uma temporada Tem um documentário que mostra a batalha dele contra o câncer, inclusive. Mostra até tratamentos alternativos que ele fez
contra o câncer. Inclusive a série, na segunda temporada, ela muda totalmente a história para dar tempo dele se tratar, né? Conta a história um pouquinho mais para trás, mas infelizmente tiveram que trocar o ator porque ele não acabou não resistindo. Acabou que a gente, infelizmente aconteceu isso do ator falecer, mas no início quem estava acompanhando, sente o impacto dessa mudança, mas depois acostuma, até porque foi uma temporada só, né? E a seriado, se eu não me engano, foram 4 temporadas. 4 ou 5. Foram 4 temporadas, a quinta não foi, o seriado foi interrompido na 4ª temporada. Mas está aí, primeiro seriado histórico da minha lista, Spartacus. Muito bom, confere lá, Império Romano. Agora eu vou falar primeiro da minha lista, que é a série Outlander, que está na 6ª temporada, vai sair a 7ª e está fechada até a 8ª. Na 8ª temporada vão encerrar Outlander, que é uma série que está na Netflix, que conta a história ali na região da Escócia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, uma enfermeira e seu marido, eles retornam, porque essa enfermeira trabalhou na Segunda Guerra Mundial, vão passar férias em Inverness, na Escócia, e quando chega lá, ela toca algumas pedras famosas que tem lá, por sinal, e ela viaja no tempo. E ela vai para o ano vai para o século XVIII, 1700 e alguma coisa. Stone Age, né? Essas pedras famosas que tem lá na Escócia. Vai para 1743, se eu não me engano. E lá tem algumas batalhas, tal, entre os clãs locais na Escócia contra o Império Britânico, né? Tem uma tensão grande ali e ela tem que se adaptar, né? É uma pessoa que veio 200 anos depois, larga a vida, larga a família. Imagina, né? Uma mulher se adaptando a 200 anos antes. Se em 1945 o machismo era grande, imagina em 1700 e pouco. Fácil. Inclusive a série retrata isso, né? A forma como uma mulher, à frente do seu tempo, literalmente, consegue, né? Consegue se impor naquela região ali da Escócia. Inclusive, aí conhece uma pessoa, né? Acabam se apaixonando. Ela tinha um marido no futuro, mas se apaixona por outro, tinha filha no futuro, consegue um meio de viajar no tempo. Mas o interessante da série é que ela é muito fiel ao contexto histórico da época. Quando ela volta ao passado, ela reencontra o marido, mas é um antepassado do marido, que é uma pessoa bem ruim, por sinal, que é da guarda britânica. Mas é uma série bem legal, porque tem uma história bacana, tem essa relação, esse amor deles convence, e é uma série bem, bem realista em termos de contexto histórico. As batalhas que realmente são retratadas ali existiram, então é bem bacana Outlander. Então, Outlander é o primeiro da lista do Bambam. Vamos para o meu próximo da lista. Eu tentei dar uma variada nos contextos históricos, para a gente pegar várias culturas diferentes. Então, dentro dessa diversidade, eu fui a Marco Polo, que fala sobre os mongóis, né, o reino mongol, né, na expansão de conquista de Gengis Khan, e Marco Polo, que realmente existiu, só que eles deram meio que uma inventada, que era um filho de um mercador da Rota da Seda, que é genovês, se eu não me engano, e ele vai para a Rota da Seda e encontra um mercado mongol aberto ao material que ele está vendendo, e chega lá e ele acaba deixando o filho como um aprendiz do reino mongol, para ele entender como é a cultura daquele país ali, daquela cultura de Gengis Khan, do seu reinado. E nisso ele vai aprendendo tudo sobre o reino mongol e vai acabando conquistando mesmo Gengis Khan, tendo a confiança de Gengis Khan, vai virando um homem de confiança de Gengis Khan e vai crescendo no conceito dele, até criando várias intrigas entre os outros braços direitos de Gengis Khan. E nesse contexto aí você vê muito a invasão dos mongóis à China. Então é muito legal, porque é um outro tipo de cultura que nem todo mundo acaba conhecendo, tendo acesso a essa cultura de expansão, de conquista dos mongóis, e indo até a China e invadindo a China. Infelizmente o seriado acaba interrompido pela Netflix na segunda temporada, quando de fato os mongóis invadem o centro onde está localizado o centro do Império Chinês. Então eles acabam dominando a China ali. Aí acaba interrompendo o seriado.
Mas, pô, você vê a riqueza dos detalhes da cultura, esse embate com a cultura chinesa, a forma que eles conseguem invadir a China, pô, é muito legal. O interessante é que tem pouco registro, a gente vê muito registro de época feudal, né? Vikings, Reino Unido e tal, mas essa região do mundo, nessa época, tem poucas séries e filmes falando sobre. Marco Polo retrata bem. Infelizmente, foi cancelado depois da segunda temporada porque ficou uma série cara e não teve tanta audiência assim. Perdão. Não teve tanta audiência assim. Mas, mesmo assim, é uma série que vale a pena. A Netflix bota adiante tanta porcaria, podia, né, dar uma insistida, porque é utilidade pública, né, cara? Sim. Mas não foi. Então, minha segunda da lista é Marco Polo. Cultura mongol, né? Gengis Khan. Partiu? Partiu. Vou para falar a minha segunda agora, então, que é a série Black Sails. Essa série estava na Netflix, muito foda, não muito está mais, eu não sei nem onde está Black Sails atualmente. Putz, cara, eu não sei Mas te falar. é fácil, é só pesquisar aí o que vocês acham. Que é uma série sobre piratas, né? Piratas, na era de ouro dos piratas, no século XVIII, e mais precisamente 1715. 17 e 18. O quê? Começou, né, a pirataria no século XVII. Sim. Século XVIII. É porque o Black Sail, ele mostra muito o que aconteceu antes e mostra o que estava acontecendo naquela época do seriado. Né? Black Sails acontece, né, a história acontece 20 anos antes do famoso livro de pirataria A Ilha do Tesouro. Então, muitos personagens que aparecem em Black Sails aparecem na Ilha do Tesouro, né, que é o Barba Negra. Barba Negra. Tem outros também que eu não estou lembrando agora. Flint. O Finch, exatamente. São piratas famosos. E aparecem na série, né? Como o nome diz, né? Como eu já falei, é uma série sobre piratas que teve muito interessante, muito legal, né? Tem os piratas ali, tem quase que um reino na América Central, ali na região de Bahamas, mais ou menos. Numa ilha do Caribe, os piratas fundaram uma república, a República dos Piratas ali, que funcionava dentro da ilha, onde eles pegavam suprimentos, era um banco central deles, eles trocavam os saques deles e tudo mais. E tem presidente, tem tudo, né? E ficava um embate contra navios espanhóis, navios ingleses. Sim, porque nesse contexto, o que de Black Sail mostra uma época da pirataria em que muitos piratas já estavam sendo recrutados pelo reino da Inglaterra para ajudá-los em combate, tipo, à escravidão e coisas e contrabando. Então, os piratas eles estavam a mando da bandeira inglesa para interceptar galeões espanhóis, embarcações portuguesas e saqueavam aquilo, entendeu? E como toda boa série ou filme de pirata. De piada? De piada, tem piada também. Mas é de Toledo? Não. Tá. Como toda série de pirata, também tem a busca pelo tesouro, né? Sim, a Urca. É um navio lá que foi afundado, cheio de ouro. E dentro disso tudo, o principal foco dos piratas ali é achar esse navio espanhol que foi afundado cheio de ouro. Então, realmente... eu acho que tá no Globoplay também. Tá no Globoplay? Eu acho que sim. Tá, uma série que foi fechada, foi finalizada, se eu não me engano, são 3 temporadas? São 4. 4 temporadas, isso. 4 temporadas. Cara, também é uma série que eu vi há muito tempo atrás, mas é muito boa. Tipo, eu acho que foi a primeira levada da Netflix que era sensacional. Era um seriado bom atrás do outro, principalmente desses de contexto histórico. Então, Black Sail retrata bem essa realidade da pirataria, né? Porque quando estava fora do controle do governo britânico, eles eram fora da lei, mas muitos deles eram recrutados pelo governo britânico para saquear em favor da bandeira inglesa. Então, sensacional. Acho que vale a pena conferir, né, Mulan? Com certeza. Então, o segundo da lista do Bambam, tá diversificado mesmo esse, né? Pô, assim que é bom. Já fomos para Roma, já fomos para Mongólia, Escócia, agora América Caribe. Central, Pô, tá show, hein? Então, dentro dessa sacudida aí de culturas, eu vou até... Vai pra onde agora? Vou pra França agora. A França, cada um de um lugar do mundo, né? Cara, não tem como você citar seriados de contexto histórico e não falar de um seriado chamado Versalhes, que fala sobre o Rei Sol, Luís XIV, que porra, foi sensacional. O cara meio que trocou o centro que trocou o centro da França para Versalhes. Ele tirou de Paris, levou para Versalhes, tudo começou a funcionar. Ele construiu
um castelo do zero. E, pô, tem salas espelhadas. Que é o Palácio de Versalhes, até hoje famoso. Tem, labirintos e, cara, um negócio gigantesco. E era aquele contexto que funcionava dentro de uma França medieval, onde os nobres não eram ricos, né, mas eles viviam nas tetas do imperador, e o restante da população vivia numa miséria fora do normal. E esse seriado mostra muito isso, a realidade dos nobres e a realidade da plebe, que vive numa miséria terrível. E fala muito sobre o que acontecia dentro dessa nobreza, os casamentos arrumados, as traições, o Luís XIV com várias mulheres, várias esposas, várias amantes, o irmão dele, que é um cara que ele quer sempre a aprovação do irmão mais velho, e ele é homossexual e tipo, ele só faz besteira, mas depois que ele se vê como um grande general, ele começa a guerrear e começa a provar o valor dele. Então mostra bem o contexto histórico da França nessa época de Luís XIV. Porra, sensacional, porque você acaba vendo não só a história da França, mas mostra a história, os embates da França contra a Inglaterra, da França contra Flandres, né, na época, que não era Holanda, Países Baixos, não pode falar mais Holanda. Países Baixos. É Países Baixos. Países Baixos. Eu descobri isso nessa Copa do Mundo. Porque Holanda são como se fossem dois estados dos Países Baixos, Holanda do Sul e Holanda do Norte. Exatamente. O país mesmo não é Holanda, é Países Baixos. Então, nessa época, não existia nem Países Baixos. Ou Netherlands. Era Flandres e... Flandres, inclusive, eu acho que era na Bélgica, né? Mas era aquele negócio era tudo uma coisa só na época. E esse combate da França contra eles, que queriam invadir uma parte da França. Então, é muito legal essa parte do Luís XIV, o Rei Sol, que é um dos reis mais icônicos da França. Então, Versalhes é a minha terceira opção de seriados históricos. Então eu vou para a minha terceira também. Essa lista de séries históricas poderia ser lista ao redor do mundo, né? Não é, cada um... gente, mais uma vez eu vou falar para vocês, a gente não combina isso. Eu faço minha lista, o Bambam faz a dele. O máximo que a gente faz é chegar no Pro TV se tem algum seriado que está nas duas listas, pra gente não repetir seriado. Tirando isso, a gente não fala mais nada. Então a gente deu uma diversificada aqui, né? Deu uma passeada no mundo inteiro sem querer, né? Sim, vamos continuar passeando então, porque a minha próxima é a série Sem Limites. É uma série espanhola, ali já é a região ibérica, né? Porque é principalmente Espanha, mas tem um tanto de Portugal também, que conta a história do Fernão de Magalhães, né? Que é bem famosa a história dele, que foi a primeira viagem ao redor do mundo de barco, né? Ou seja, a primeira viagem ao redor do mundo, porque a primeira viagem ao redor do mundo foi essa, feita de barco, em que Fernão de Magalhães, um português, que leva isso... Na verdade, a ideia dele era encontrar um novo caminho para as Índias. Sim, Só que ele a expedição acaba rodando o mundo. Pelo trajeto que ele foi, para chegar na Índia, ele tinha que dar a volta no mundo, né? Porque, na verdade, ele não convence a coroa portuguesa a patrocinar, ele convence a coroa espanhola. Então, Fernão de Magalhães, junto com esse personagem sim existiu, junto com Elcano, que aí já há controvérsia se existiu ou não, mas isso é o de menos. Eles saem da Espanha, né? Tem até uma passagem dessa embarcação que foi real, né? Pelo Brasil, eles passam por Recife e pelo Rio de Janeiro, né? O ano é deixa eu ver aqui na minha cola, 1519, foi logo após a descoberta do Brasil, né? A descoberta? Descoberta, logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Melhorou. Então, aí ele passa por aqui, depois ele passa pela... Aí tem aquele encontro com os índios, né? Os índios, bem parecido com os índios brasileiros, mesmo como é retratado. Passa por baixo da África ali, o Estreito de Magalhães, hoje chamado Estreito de Magalhães, que é uma região de navegação bem difícil, e consegue chegar nas Índias, né? Só que aí depois ele começa ele volta nessa viagem, só que a questão é que houveram muitas perdas. Diretora?
Houve muitas perdas, a diretora me ajudou com o português ali. Eu fortaleci não houveram, mas... Houve, não é de humanas, né? Não é de linguística. Houve muitas perdas, né? Foram 239 marinheiros que saíram da Espanha e só retornaram 18. 18 marinheiros chegaram totalmente desnutridos, mas isso para a história da Espanha foi espetacular, porque eles conseguiram descobrir novos caminhos, conseguiram enriquecer muito devido a essa viagem. O próprio Fernão de Magalhães, no meio da viagem, morreu. Ele não completou a viagem. Fernão de Magalhães, inclusive, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro nessa série. O Elcano, que é esse outro personagem, é feito pelo Álvaro Morte, que é o professor da Casa de Papel. E é uma série bem legal, bem diferente mesmo. Aí minha recomendação, curtinha, são 5 episódios. Por aí. Acho que são 5 episódios, 5 ou 6 episódios. É uma produção da Amazon Prime Video. Show de bola. Então, Sem Limites... Foi aí na sua terceira opção. Vamos para qual lugar do mundo agora e qual é? Eu vou voltar para a Europa agora. Para a Europa. Isso. Agora eu acho que só vai rolar a Europa aqui. O próximo seriado que eu vou falar são Os Tudors, que fala sobre... Os Tudors? Os X-Tudors. Não, Os Tudors, que fala sobre o reino inglês, especificamente no reinado de Henrique VIII. Então fala sobre como ele chegou até o trono, até a morte dele. Então, se eu não me engano, depois até os nossos amigos historiadores podem me corrigir, o Henrique não era a primeira opção de... Vamos mandar um abraço pro Vagar e pedir para ele corrigir todos os nossos erros históricos Vagar, aqui. todos os nossos erros históricos, perdoa a gente e corrige, por favor. Entre os amigos, entre os professores Cássio Nunes. Cássio Nunes, por favor, todos os fatos históricos falados erroneamente, por favor, corrija-nos. Exatamente. Então, se eu não me engano... Henrique VIII não era o primeiro na cadeia de sucessão do trono inglês, só que o irmão dele morreu muito novo antes de assumir, ou acho que chegou a assumir o trono, mas morreu muito rápido e ele logo em seguida assumiu o trono inglês e foi levando o reino inglês a várias conquistas marítimas e conquistas, inclusive, de cunho político, porque foi na época de Henrique VIII que ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana na Inglaterra. Por um rabo de saia, mas fez, né? Então, mostra toda essa trajetória dele, esses contextos políticos, as vários embates da Inglaterra com a França, para variar, e não só essa ascensão, quanto os envolvimentos amorosos dele, que um desses levou ao rompimento com a Igreja Católica para ele poder validar o casamento novo que ele queria perante a Igreja, já que a Igreja Católica não queria dar o divórcio, né, dele com a antiga esposa e aceitar o novo casamento que ele queria. Então ele rompeu com a Igreja Católica para poder casar com a nova esposa e fundou uma igreja onde o soberano ele era tanto o líder da igreja quanto o líder do governo, né? Então, os Tudors fala sobre essa parte da história inglesa liderada por Henrique VIII. Beleza? Algo de história, hein? Eu sou marromeno bom, marromeno bom. Então, a minha foi os Tudors. Qual é a sua próxima, mamãe? A minha próxima, a gente vai aí chegar um pouquinho mais próximo. As minhas duas próximas são um pouco mais recentes. Mais contemporâneas. Mais contemporâneas, são do século passado. A próxima é da década de 40, não a série, a história, né? Que é The Man in the High Castle. O que diz The Man in the High Castle? O Homem do Castelo Alto. Imagine você se na guerra o eixo tivesse ganhado. Tivesse ganhado. Diretor! Tivesse ganho, tivesse ganhado. Tivesse ganhado, tivesse ganho. Tivesse ganhado. Diretor é professor hoje, de português. Nossa. Estamos com vários impasses linguísticos hoje. Vários. Imagina você se o eixo tivesse ganhado a guerra e a Alemanha nazista dividisse o mundo. Essa ideia, para mim, foi sensacional. A premissa é espetacular, porque, na verdade... O desenrolo do seriado foi negócio de... Tu que gosta desse negocinho que viaja aí, né? Não do negócio que viaja, mas essas histórias viajantes, né? Não, o desenrolar da série foi bom, o final... Deixa quieto. Você quer que eu seja sincero?
Quando começou a segunda temporada, eu parei de ver. Não, eu gostei da série. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que... Eu gostei da série. Eu pensei assim, eu tô puro demais. Eu falei assim, tô puro demais pra continuar vendo isso. O melhor da série é a premissa. A premissa foi maravilhosa. Na realidade, os aliados ganharam a guerra, então meio que os Estados Unidos e a Rússia dividiram o mundo no meio, tá assim, bem mal falando, né? Dividiram o mundo no meio e cada um ficou sob a sua influência. Com o eixo ganhando, na série, aconteceu isso, só que entre Alemanha e Japão. Né? Aí entre Estados Unidos e Rússia aconteceu a Guerra Fria. Meio que na série estava acontecendo uma Guerra Fria entre Alemanha e Japão. Então a série se desenrola assim. Agora você imagina essa política nazista sendo levada a uma potência mundial. E a política fascista japonesa também. Sim, mas a predominância da cultura que domina o mundo é a alemã. Inclusive o problema com o Japão era isso, porque eles sentiam que o poder não estava dividido igualitariamente. Então, imagina, a cultura nazista sendo difundida mundialmente e ainda perpetuando por vários anos, porque no seriado o Hitler ainda está vivo, com 80 ele lá vai fumaça. Na verdade foi que era a década de 40, porque a Segunda Guerra Mundial foi nisso, mas já estava mais avançado. Não, o seriado se passa na década de 60, final de 60, início de 70. O Hitler vivo ainda. Com o Hitler vivo. Muito interessante mesmo a série. A premissa vale a pena, tá? Premissa muito legal. Então essa aí, The Man in the High Castle, O Homem do Castelo Alto, presente na Amazon Prime Video, uma das primeiras séries que eu assisti na Amazon Prime Video. É maneiro mesmo, eu gostei do início, sei lá, a primeira temporada pra mim foi fantástica, mas começou a rolar uns negócios meio divagantes, eu não quis continuar vendo. Então, o próximo e o último da minha lista é Bárbaros. Bárbaros é um seriado da Netflix, Buma? Só me recordo, Netflix. Eu vi na Netflix. É uma série alemã. Os Bárbaros fala sobre, mais uma vez lá, que a gente chegou lá, puxando lá da primeira vez, lá, ó, primeiro da minha lista, que é Espartacus, que eu falei da dominância do reino do Império Romano no mundo. Então fala sobre essa dominância estendida para as áreas germânicas, né? Para a ocupação dos romanos naquele território germânico, onde não existia uma Alemanha. Aí foi em sequência, a gente nem sabia. Tu falou dos nazistas, eu tô falando agora da Alemanha, antes de ser a Alemanha, que eram territórios germânicos, que eram várias tribos, e eram dominadas pelos romanos. Eles pagavam tributos, eles cediam força matriz, né? Força de trabalho de obra, trabalho escravo, trabalho até para virar força para o exército mesmo romano. E dentro desse contexto de fornecer mão de obra para o exército, aparece o personagem que é o principal, que ele é filho mais velho de um dos líderes tribais, onde os romanos eles pedem para cada tribo ceder, né, cada chefe de tribo ceder o primogênito para servir no exército romano. E eles vão para esse exército romano e se passam anos dessa dominância romana nos territórios germânicos, e os germânicos não estão contentes mais com essa dominância, porque eles têm que pagar tributos muito, muito pesados, eles estão passando por privações, porque eles não têm como pagar os tributos e continuar sobrevivendo, e começa a fomentar aquele quê de rebelião entre eles. E quando aparece algumas revoltas, e o exército romano é chamado para poder abafar essas revoltas. E o líder desse exército romano é um dos filhos desses primogênitos que foram dos chefes tribais. Foi criado por um general romano grande em Roma, e que considera ele como se fosse um filho. Então ele vai com o status de general top da galáxia, liderando esse exército, mas só que ele chega lá e revê aquela cultura, revê o povo, revê os amigos de infância dele, e vê a realidade do que o povo dele, que é o povo nativo dele, está sofrendo sobre aquela dominância romana, e ele lidera o povo germânico, as tribos germânicas contra o exército alemão. Então, ali é a maneira que você começa a ver o início de uma unificação para uma nação, né? Para um futuro território alemão que está nascendo daquelas tribos ali, daquela união de forças para expulsar os romanos. Né? Considerado realmente, como o nome da série diz, os bárbaros. Isso, né? Que a gente tem a visão de bárbaros como pessoas que fazem barbaridade, mas na verdade eram tribos fora de Roma. Não, eu vi uma coisa falando disso, que é em latim, né? Que
bárbaros, por que o nome bárbaros? Não é porque fazem barbares, é porque, literalmente, ao pé da letra, todas as outras culturas que falavam com os romanos eles não entendiam, eles falavam que era tipo um blá blá blá, um blá babá. Então, os que falavam babá, então os bárbaros, acabou virando o nome os bárbaros. Todas as outras culturas que os romanos não entendiam, que era a língua fora do latim, eles chamavam de bárbaros, porque eles não entendiam o que eles estavam falando, não entendiam a cultura. Então, por isso o termo bárbaros. Entendeu? Entendi. Eu pensei numa piada aqui, mas ela foi tão ruim que eu decidi segurar. Você nos poupou dessa. Eu ia falar e já ia pedir desculpa em sequência, que foi péssima. Vamos lá, seguindo. Então, a última da minha lista é bárbaros. Essa parte da dominância romana no território germânico e esse início de expulsão dos romanos desse território. Então, vamos fechar com a sua última? Vamos fechar com a minha última. Ah, dessa vez você não atropelou, não foi precoce? Não, você que... Aleluia! Você que já mandou, vamos fechar com a sua última. Você não começou, não? Porque nós vamos fechar? Não sei o quê. Né? Porque eu tive que ser específico agora, sim, né? Senão você vira precoce. Muito bem. Vamos lá então, para a tua última da lista, para fecharmos a lista dos 10 seriados históricos. Aí na Europa mesmo, nessa época mais presente, eu vou falar sobre Band of Brothers, que é uma minissérie da HBO, né, que tem muitos anos atrás que foi lançado, em parceria do Steven Spielberg com Tom Hanks. Tom Hanks? Tom Hanks deu uma engasgada. Caramba. Você quer um tapa? Eita, não, melhorei. Só na ameaça melhorei. Com Tom Hanks, que conta a história da invasão de um regimento, veio até de um livro essa série, minissérie, que por sinal é minha minissérie predileta, que eu mais gosto. Predileta é que eu mais gosto, né? Já tá. Geralmente dá um contexto, né? Predileção é que você gosta, né? Sobre a invasão desse regimento Easy, até lembrei o nome agora, no dia D, invasão da Normandia, na França, por tropas americanas, que eles invadem pelo mar, né? Até o mesmo contexto do filme do Resgate do Soldado Ryan, a mesma invasão. Porque eu acho que são... Não sei se são Marrabit e tal. Não sei se é o filme, eu também ouvi falar sobre isso, não tem como eu ser preciso, porque eu vi alguma coisa sobre isso, que são ou livros ou filmes distintos, que tem a invasão por terra, por mar e pelo céu. Cada um tem um livro ou um filme específico para isso. Não, então, o Tom Hanks, com Band of Brothers, ele fez essa invasão americana da Normandia. Já tem uma outra minissérie, que é The Pacific, que já funciona, que é a questão mais do mar, que já é na região ali, Austrália, Japão e tal, que é a luta pelas ilhas ali do Japão e dos Estados Unidos. E vai sair uma agora nesse ano, que é Masters of Air, que... Aí já é pelo... Eu falei que tinha alguma coisa do gênero, viu? Então, Band of Brothers, essa invasão, até ele chegar, ele passa por vários países, o exército americano vai começando a invadir, né? A Alemanha começa a perder, até chegar em Berlim com a derrocada do nazismo, né? São 8 ou 10 episódios, não lembro ao certo, cada episódio mais ou menos uma temporada. E é fantástico. Cada episódio uma temporada? Cada episódio uma hora. Desculpa, nem que você me corrigir. E é fantástico a ambientação. Lembra muito o Resgate do Soldado Ryan mesmo. Deve ser porque Tom Hanks muito legal. Mas às vezes o investimento não é o mesmo, né? E eu tô muito ansioso pelo Masters of the Air que vai sair esse ano. É isso, fechei o contexto histórico. Então fechamos nossa lista de melhores séries pra gente aqui, eu e Bambam. Melhores não, algumas, né? Porque algumas não entraram aí porque a gente já falou. Na verdade algumas nós retiramos, todo mundo sabe das minhas predilências sobre cultura viking, eu tirei pra não ficar chovendo no molhado. Ou seja, Vikings, Valhalla e Last Kingdom. Já ia ser 3, né? Então eu retirei pra gente falar sobre outras culturas diferentes, e aqui nós botamos seriados que nós já vimos. Então, às vezes, não é nem a predileção nossa, são coisas que nós vimos. A gente não tem como falar com vocês sobre seriados que nós nunca vimos. Então, a gente botou os melhores que a gente tinha, dos que a gente tinha visto, e colocamos na nossa lista de 5 cada um, fechamos as 10 do Podcine. Beleza? Antes de fechar nosso vídeo, eu pedi mais uma vez para vocês para compartilhar o vídeo, se inscrever, ativar o sininho lá em todas e dar o like no nosso vídeo. Valeu, gente. Fechamos mais uma lista. Até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Abração.